Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uns comentários recentes sobre a política no Brasil. O foco aqui são as visões do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, tá? A gente pegou transcrições de vídeos deles falando de temas bem quentes, coisas como alegações de perseguição política, o papel do Alexandre de Moraes, sanções dos Estados Unidos e, claro, a corrida para 2026. A nossa ideia é tirar os pontos principais e, olha, mais importante, entender a análise que eles mesmos fazem do que narram, o que eles acham relevante, qual sentido que eles dão para esses fatos. Enfim, como eles leem a política atual. Certo? Vamos começar a desenrolar isso. Bom, um tema que salta logo de cara é essa narrativa forte de perseguição. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele fala de vazamentos de conversas de WhatsApp e nega que a ideia dele era só salvar o pai, o Jair Bolsonaro, quando discutia anistia, sabe? Sim. E ele aponta o que ele vê como uma contradição da imprensa, né? Porque, segundo ele, uma hora acusam ele de querer anistia para o pai, outra hora dizem que aliados temem que ele prejudique o pai. A leitura dele, pelo que está nas fontes, é que estão tentando diminuir a importância do que ele diz que está fazendo lá nos Estados Unidos, né? Tentando influenciar daqui. E essa ideia de perseguição, ela se conecta muito com aquele conceito de lawfare, né? Eles falam bastante disso. Exatamente. É em torno disso que a narrativa se constrói. O lawfare quer dizer usar a lei como arma política. O Eduardo Bolsonaro, nessas fontes, ele faz acusações bem diretas, usa palavras fortes contra o ministro Alexandre de Moraes, lá do STF. Ele questiona, por exemplo, se é legal manter as cautelares contra o pai, tipo tornozeleira, proibição de rede social, mesmo depois que acabou um inquérito específico onde o Jair Bolsonaro nem teria sido denunciado formalmente. Ele até faz umas comparações bem fortes sobre isso, né? Faz sim. Ele compara a situação do pai com a de criminosos comuns, que, na visão dele, teriam um tratamento mais leve da justiça. Ele sugere que tem uma desproporção aí, uma intenção política por trás das decisões judiciais. Essa é a base da acusação de lawfare que ele faz. Entendi. E sobre a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, qual o argumento dele ali? Olha, o argumento que ele apresenta é que uma anistia geral para os eventos do 8 de janeiro acabaria sendo boa até para o próprio ministro Moraes. A lógica que ele usa é que os crimes da maioria dos manifestantes seriam, assim, de menor potencial ofensivo, tipo dano ao patrimônio, essas coisas, e que isso não justificaria penas tão duras ou manter gente presa preventivamente por tanto tempo. Ele até cita umas alegações sobre a chefe de gabinete do Moraes, que estaria buscando pretextos para manter gente presa, mesmo quando a PGR e a Procuradoria teria pedido para soltar. Interessante notar que eles não tratam isso como algo exclusivo do Brasil, né? De jeito nenhum, eles colocam essa percepção de lawfare como algo internacional mesmo. O Eduardo Bolsonaro cita o Salvini na Itália, a Marine Le Pen na França, o próprio Trump nos Estados Unidos. Ele está sugerindo que existe um padrão global onde, nessa visão deles, a justiça está sendo usada para tirar adversários políticos da jogada eleitoral. E o foco dessa estratégia toda no Brasil, segundo o que eles descrevem, seria a eleição de 2026. E isso puxa o fio direto para o segundo tema importante. O papel dos Estados Unidos, as sanções, essa pressão política internacional, que parece ser um elemento chave para eles. Sem dúvida. Essa dimensão internacional é muito central na análise que eles fazem. O Eduardo Bolsonaro descreve as sanções dos Estados Unidos, aquelas pela lei Magnitsky, né, que é para casos de corrupção ou violação de direitos humanos, sanções contra o Alexandre de Moraes e a esposa Viviane Barsi de Moraes, como resultado direto do trabalho dele e do Paulo Figueiredo lá em Washington. Ele explica como isso teria acontecido, como eles teriam conseguido isso. Sim, ele faz questão de dizer que não foi lobby pago, sabe? Mas resultado de contatos pessoais, da credibilidade que eles teriam construído por lá. Ele menciona encontros com gente importante da política americana, tipo o senador Marco Rubio, o Scott Bessent, que ele diz ser subsecretário do Tesouro. Ele se coloca como alguém que leva informação, mas, assim, ele diz que não controla o que o governo americano decide, né? A ideia é que a ação dos Estados Unidos se baseia na força dos fatos que eles levam. E quais seriam os efeitos práticos dessas sanções na narrativa deles?
A narrativa deles detalha consequências bem sérias, viu? A esposa do Moraes, a Viviane, perdendo contratos, os dois ficando meio tóxicos profissionalmente, sabe? E até dificuldade para o Moraes vender patrimônio, tipo uma mansão de 16 milhões, porque quem fosse comprar poderia ter medo de ser sancionado também. Aí o Eduardo Bolsonaro contrasta isso com a situação financeira que ele atribui ao Moraes. Ele cita rumores de ganhos milionários com a advocacia e compara com a situação dele mesmo, falando de contas congeladas, dificuldade para sustentar a família. A mensagem ali é: as sanções americanas, baseadas no que a gente informou, estão funcionando. Mas eles também falam de uma reação a essa pressão, uma espécie de contra-ataque, né? Falam sim. O Eduardo relata uma notícia que ele diz ser da Folha, da coluna da Mônica Bergamo, dizendo que ministros do STF teriam ameaçado prender o Jair Bolsonaro na Papuda se as sanções americanas aumentassem. Ele interpreta isso como uma ameaça que, bom, não só falhou, Falhou como? como que teria se voltado contra o próprio STF, porque, segundo ele, logo depois dessa suposta ameaça, veio outra notícia, aí ele atribui ao Metrópolis, coluna do Paulo Capelli, dizendo que a saúde do Bolsonaro tornaria difícil prender ele na Papuda. Ele vê isso como um recuo obrigado, sabe? E ainda cita a reação do Christopher Landau, que foi embaixador dos Estados Unidos no México, que teria dito que essa suposta ameaça do STF contra o governo americano seria algo bem grave se fosse verdade. E o Paulo Figueiredo também complementa essa leitura da pressão internacional, certo? Complementa, e com uma imagem muito forte. Ele descreve o STF como se sentindo nas trevas, asfixiado, procurando uma luz, que seria uma reunião entre Lula e Trump. Só que o Figueiredo já descarta isso na hora. Diz que essa luz, na verdade, é um trem vindo na direção contrária, ou seja, mais pressão americana e não alívio. Isso reforça muito a ideia central que a gente vê nas fontes. A pressão externa, principalmente via sanções, é vista por eles como a ferramenta mais poderosa, talvez a única, contra o que eles chamam de o regime aqui no Brasil. A briga acontece lá fora, na visão deles. O que já conecta com o terceiro ponto: as denúncias sobre censura e a briga pela narrativa na mídia. O Figueiredo fala muito num complexo industrial da censura. Ele faz uns paralelos entre Brasil e Estados Unidos. Cita, por exemplo, algo que ele atribui ao Google: uma suposta admissão de ter sofrido pressão do governo Biden para tirar conteúdo sobre Covid e eleições americanas. Aí o Figueiredo nota que, aqui no Brasil, recentemente, os perfis em redes sociais não têm caído tanto, e especula que isso seria um recuo do tal sistema por causa dessa pressão dos Estados Unidos. Ele até recomenda usar VPN para poder driblar eventuais bloqueios e acessar a informação. E essas alegações de censura ficam bem mais concretas quando ele fala de um depoimento na Câmara dos Deputados, não é? Ficam, sim. O Figueiredo dá muito destaque para o depoimento do Eduardo Tagliaferro, que ele identifica como ex-assessor do Alexandre de Moraes, numa subcomissão lá da Câmara. Segundo o relato que o Figueiredo faz desse depoimento, o Tagliaferro teria descrito uma estrutura informal de censura dentro do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E que detalhes foram mencionados? O que essa estrutura faria? Olha, o Figueiredo relata que o Tagliaferro teria apontado a Gisele Siqueira, que ele descreve como nora da Miriam Leitão e ex-secretária de comunicação do TSE, como alguém que falava direto com as plataformas para acelerar a derrubada de perfil, sabe? Que ela monitorava perfis de direita, pressionava para remover, às vezes até sem ter uma ordem judicial formal ainda. O Figueiredo chega a sugerir que isso poderia até levar à cassação do visto americano dela. Nossa, e mais alguém foi citado nesse esquema? Foi. Ainda segundo o relato do Figueiredo sobre o depoimento, o Dário Durrigan, que hoje é secretário executivo do Haddad, lá na Fazenda, teria feito parte dessa estrutura de censura antes de ir para o governo. E também uma Daira Aguiar, identificada como secretária de transporte do TSE, que mandaria listas de perfis para derrubar por conta própria. O cenário que o Figueiredo pinta, baseado no que ele diz que foi o depoimento, é de um esforço organizado,
mas meio por baixo dos panos, para perseguir vozes de direita dentro do próprio TSE. E tudo isso amarra com a forma como eles se sentem retratados pela mídia e pelo tal sistema. O Eduardo Bolsonaro mesmo questiona se o problema é o jeito dele falar. Sim, ele rebate diretamente as críticas ao linguajar dele. Tem um vídeo que ele mesmo divulgou em que ele defende usar termos fortes, tipo chamar o Moraes de psicopata. Ele diz que isso é necessário para descrever a gravidade do que ele vê como injustiça. O argumento dele é que não é a forma, é o conteúdo da denúncia. Ele até fala que, se fosse a Madre Teresa de Calcutá fazendo as mesmas denúncias, ela também seria perseguida e criticada pela forma. A análise dele é que focar no estilo dele é tática para desviar o foco das acusações. E o Figueiredo também entra nessa análise da mídia da resposta política, né? Entra sim. Ele aponta o que ele vê como tentativas de jornalistas de criar a briga, sabe? Especificamente entre o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Além disso, ele critica muito a rejeição da PEC das prerrogativas lá no Senado. Na visão do Figueiredo, essa PEC era fundamental para proteger os parlamentares do que ele chama de pressões e ameaças do STF. Ele lembra de outros casos, tipo a PEC do voto impresso, a prisão do Daniel Silveira, como exemplos onde essa proteção, segundo ele, faltou e fez diferença. O que leva a gente para o último grande tema que está por baixo disso tudo. A eleição de 2026 e esses alinhamentos políticos bem complexos. A figura do Tarcísio parece ser central nessa tensão toda. Com certeza. A tensão sobre uma possível candidatura do Tarcísio em 2026 é muito clara nas fontes. Tiveram notícias iniciais na imprensa, acho que uma do Metrópolis, dizendo que o Jair Bolsonaro apoiava o Tarcísio para ser o sucessor dele. Só que isso foi negado rapidinho, publicamente, pelos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro. E como o Paulo Figueiredo lê essa dinâmica toda? Qual a interpretação dele? O Figueiredo interpreta isso tudo como uma jogada do que ele chama sempre de o sistema, que para ele inclui a mídia tradicional, o Centrão lá no Congresso, o STF. O objetivo dessa jogada, na análise do Figueiredo, seria colocar o Tarcísio como candidato da direita para conseguir neutralizar a família Bolsonaro, se livrar da influência deles. Ele argumenta que o Tarcísio é o preferido desse sistema. Mas ele vê alguma mudança no Tarcísio? Ou a desconfiança continua total? Citam as críticas que o governador fez ao Moraes, a defesa da anistia, mas mesmo assim, o Figueiredo afirma que a desconfiança de uma parte grande do eleitorado bolsonarista continua. Para ele, a mídia vive distorcendo o que o Tarcísio fala, tipo uma declaração sobre poder dar indulto para o Bolsonaro e que essas notícias servem para dividir a direita. A posição central do Figueiredo é bem clara, bem taxativa. Na visão dele, ou Jair Bolsonaro consegue reverter a inelegibilidade e ser candidato em 2026, ou a eleição não vai ter reconhecimento internacional. Ele meio que condiciona a legitimidade da eleição para os olhos do mundo, a candidatura do Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, como ele se coloca sobre 2026 e essa parceria com o Figueiredo? O Eduardo Bolsonaro vai numa linha parecida sobre a candidatura. Ele diz que se o objetivo do sistema é não deixar um Bolsonaro disputar em 2026, então a resposta vai ser ter um Bolsonaro candidato, sim, para desafiar essa intenção. Ele também valoriza muito a parceria com o Paulo Figueiredo, descreve uma divisão de tarefas ali bem estratégica. O Eduardo usa os contatos, o acesso dele para abrir portas, principalmente nos Estados Unidos, enquanto o Paulo entra com relatórios, análises que eles dizem ser bem fundamentadas, baseadas em crédito, informação confiável, não só em lobby com dinheiro. Eles se apresentam como uma dupla que se completa, essencial para essa estratégia internacional que eles defendem tanto. Bom, então a gente percorreu aqui os principais pontos que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo levantam nas análises deles mais recentes, né? Vimos como eles constroem essa narrativa de perseguição política, de lawfare, o peso enorme que eles dão para sanções, para a pressão internacional que vem dos Estados Unidos, as alegações sobre um complexo de censura funcionando aqui no Brasil e, claro, toda essa articulação e desconfiança que eles enxergam para o cenário de 2026. Fica bem claro como eles interpretam, como eles dão sentido a esses eventos. Exato. O que fica muito forte nessas fontes é uma narrativa de confronto, sabe?
bem direto, bem agudo. De um lado, tem esse movimento político que se identifica muito com Jair Bolsonaro e os filhos. Do outro, o que eles chamam de o sistema, que, na visão deles, junta STF, parte da mídia, a política mais tradicional, e esse sistema é acusado por eles de usar a lei e a mídia de forma ilegítima para neutralizar eles politicamente. E aí, nesse cenário, a arena internacional, especialmente as ações dos Estados Unidos e essa discussão global sobre censura, não é só importante, é apresentada quase como o campo de batalha decisivo, a principal ferramenta para tentar virar o jogo aqui dentro. E essa análise toda deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Baseada só no que foi exposto por eles aqui. Se essa pressão externa, sanções, ameaça de não reconhecer a eleição é vista por esses narradores como a ferramenta principal, talvez a única que realmente funciona para lutar contra o que eles veem como injustiças e desequilíbrios aqui dentro, quais podem ser as consequências disso a longo prazo? Pensando em soberania nacional, na dinâmica da nossa própria democracia, o que significa quando a solução de conflitos políticos internos passa a depender tanto, na visão de gente relevante na política, de ajuda ou pressão de fora? Fica aí a reflexão, até a nossa próxima análise aprofundada.